Imagine que o seu caixa está sangrando. E essas dicas desse vídeo vão estancar o sangramento. Não é a solução, mas pelo menos ajuda a não morrer. Gostaria que você imaginasse a sua empresa agora como uma pessoa. Se o fluxo de caixa está desorganizado, imagine que essa pessoa sofreu um corte e está perdendo sangue. Essa é a melhor alegoria que eu posso falar inicialmente sobre o fluxo de caixa. Porque sem sangue percorrendo o corpo não há vida. Assim como um fluxo de caixa, se ele não entra dinheiro suficiente para pagar suas contas, é como o alimento que ingerimos ao longo do dia. Ele se torna sangue para o nosso corpo, assim como as despesas que são pagas ao longo do dia são as energias gastas para manter esse corpo ativo. Porém, quando chega ao ponto de apenas ter mais saídas, entrar em empréstimos, a conta pessoal para salvar a conta empresarial ou até mesmo pegar o cheque especial, é como se houvesse um corte e esse corpo estivesse perdendo sangue. Acredito que se você pensou que chega um ponto onde esse corpo pode se complicar, sim, isso também pode acontecer com a sua empresa se você não aprender o que eu tenho para te passar aqui. Eu não sei como está o seu fluxo de caixa, tá? Mas a maioria das pessoas estão com 90% do fluxo de caixa desorganizado. Segundo o Sebrae, 90% das empresas fecham nos 2 primeiros anos por falta de organização. E uma dessas organizações está relacionada a não ter o controle do fluxo de caixa da sua empresa. Uma empresa que não tem o fluxo de caixa organizado, ela simplesmente não tem noção das previsões de vendas ou serviços para o futuro. Além de ter falsas expectativas e contar com uma realidade que não acontece. E para entender o fluxo de caixa, você precisa aprender quais elementos compõem esse fluxo de caixa. Como o nome já diz, é um fluxo, ou seja, é algo dinâmico, que nunca se mantém no mesmo período ou patamar, mas assim como está o rio, que ele tem o seu fluxo, sempre em movimento, esse movimento é especificado por suas entradas, que são elas: receitas, vendas, prestação de serviços, juros, amortizações financeiras, aluguéis, coadjuvação, imóveis no nome da empresa, enfim. Essas entradas são chamadas de receitas. Enquanto isso, nós temos as saídas, que podem ser custos, despesas, sejam elas fixas, variáveis. Nisso estão incluídos os impostos, as compras, mercadoria, aluguel, luz, água, contador, funcionários, encargo trabalhista, software e outras despesas. O certo para um fluxo de caixa saudável é ele ter entradas suficientes para custear todas as saídas, pagar as despesas sem comprometer todas as entradas, ou seja, o que sobra seria em tese o lucro. Mas quando as vendas estão baixas, ocorre o fenômeno de déficit na balança, que significa que há mais saídas que entradas. Dessa forma, o caixa fica negativo. Ao ficar negativo é onde está o problema, porque você vai ter algumas opções. A primeira delas é usar o lucro do mês ou do período anterior, que em tese deveria estar guardado em um caixa, e a segunda seria usar o capital disponível da empresa para custear essas despesas. Porém, quando isso não é possível, o que acontece em grande maioria, vai então para a terceira opção, que dependendo imediatamente, que é entrar no cheque especial para suprir essas despesas. Mesmo assim, quando elas ainda não são insuficientes, vem a quarta opção, que é de fazer solicitar um empréstimo ao banco para ter o capital de giro suficiente para conseguir pagar as despesas recorrentes do mês. E quando isso acontece, ou por algum motivo, vem então a quinta e pior situação, que é atrasar as contas. Isso sim é complicado, porque vai gerar uma bola de neve e a empresa vai entrar numa situação financeira complexa. Lembra do sangramento que eu te falei do corpo? A partir do momento que ela entra no cheque especial, pode considerar que esse corte começou. Isso acontece quando a empresa não tem provisão ou previsão de vendas futuras para suprir as despesas corriqueiras do caixa. E se você não consegue ter uma noção concreta disso, significa que você não usa corretamente ou não tem um software que ajude com a gestão do fluxo de caixa. Para conseguir ter uma realidade concreta do cenário do fluxo de caixa, algumas questões essenciais você precisa conhecer, que são: quais são suas receitas, sejam elas diárias, semanal, quinzenal, mensal, anual? Quais são suas despesas, são despesas diária, semanal, quinzenal, mensal e anual? Você tem tudo isso detalhadamente em um aplicativo, ou seja, um programa, seja ele um software, um app, ou pelo menos uma planilha de Excel? Porque se essas informações são preciosas, pelo menos para você compreender como está a real situação da sua empresa, em especial o fluxo de caixa, percebe que ao falar desses simples questionamentos, eu tenho certeza que das duas, pelo menos uma opção.
Ou você se identificou e pensou que cumpriu o seu dever de casa e conseguiu manter esse mínimo organizado, onde eu acredito que sejam uns 10% das pessoas que talvez me assistam, ou talvez seja apenas um dos 90% que estejam sem ter noção da atual situação de fluxo de caixa. Entende como não dominar esses conceitos básicos podem ser perigosos e danosos para a sua empresa? Se eu te fizesse as seguintes perguntas, você conseguiria me responder na lata? Por exemplo, quantos por cento das suas vendas são superiores comparado com as suas despesas? Qual a porcentagem de impostos que você paga mensalmente? Qual a porcentagem de despesas em comparado com as suas receitas? Qual a porcentagem da previsão ou provisão de vendas futuras nos próximos meses? Você sabe quais os meses de alta e quais os meses de baixa? Qual percentual das ações que você tem feito ou desenvolvido com relação a isso?